Muito bem, Deus abençoe a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a nossa programação semanal do nosso programa Abertura da Palavra. É algo maravilhoso quando nós nos reunimos em torno desta palavra para compartilharmos as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Desta feita, nós vamos falar sobre um assunto bastante conhecido, muito bom de se ouvir, muito bom de se falar. A palavra do Senhor, ela é gostosa de se tomar e então comê-la, né? Nós vamos falar então nesta noite sobre o assunto do sangue. O sangue, a vida está no sangue. A vida está no sangue. E para esta noite, então, eu gostaria de tomar a leitura de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo, capítulo 12, do versículo 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Ponto. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Aqui, Deus falando através de Moisés, a respeito daquele sangue que ele havia mandado que eles passassem na verga, no umbral das portas, né? Vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então esta é uma leitura chave principal para este assunto, e isso é maravilhoso. Nós queremos tomar e fazer um paralelo do dia em que nós estamos vivendo, do tempo, da hora que nós estamos enfrentando, em que nós estamos vendo um tempo de vida e ao mesmo tempo de morte. Vida é quando nós estamos em Cristo Jesus. Vida é quando nós temos a palavra manifestada em nossas vidas. Agora, quando o homem ele rejeita a palavra do dia, quando ele rejeita a mensagem da hora, quando ele rejeita aquilo que Deus enviou para o seu dia, para a sua era, para o seu tempo, ele está fadado a se perder, a morrer. O nosso Senhor Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele disse para Pedro, para os discípulos, né, sobre o que eles achavam dele, o que eles pensavam a respeito dele, Jesus, que estava ali naqueles dias. Então uns disseram para ele assim: uns dizem que tu és o Elias, outros que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E aí então ele se vira para a sua igreja ali, Pedro, e diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não te revelou a carne
e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo para Pedro ali que não era Pedro que tinha tido a revelação do dia. Não era Pedro, o homem, a carne, que havia recebido a revelação de quem era Jesus. Mas era o próprio Deus que o havia revelado para ele e mostrado quem ele era. Mostrado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, o profeta nos diz aqui, a partir do parágrafo 185, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Gostaria de tomar aqui algumas citações, então nós vamos caminhar assim. Agora, vem o seu segredo para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. Agora note, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e o colocou em Eva, tomou a costela debaixo do lado dele, e dela fez Eva. Da costela fez Eva. Deste modo, Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água. E Cristo é a palavra. E tomando a palavra e formando sua igreja, Eva, veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio de seu corpo. Vocês veem agora, diz o profeta, o grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observe, nós encontramos que ele fez isto. E aqui em Efésios e em muitos outros lugares, porém isso lhes dará o suficiente para agora, por através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando esse mistério. Podem vocês ver agora? Agora observe o que ele fez. O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão, tomou parte de sua carne, pois ele é a palavra. Ele não pode basear-se em credo. Então, o profeta diz aqui no parágrafo 185, nós poderíamos tomar este parágrafo aqui também, o profeta foi nos falando que o seu grande mistério agora está se desenrolando, que teve oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim, até este dia. Então ele disse, para estar seguro disso, de todo lado, 188, o profeta disse nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. E para estar seguro disto, veja, de todo o rapto agora, eu quero voltar ao 187 para nós fundamentarmos aqui. Como ele fez? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão, tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem que ser a palavra, pois ele é a palavra. Ele não pode basear-se em credos. Ele não pode basear-se em denominação.
ele não pode basear-se em bom comportamento. Ele tem de basear-se só na palavra, porque ela é parte dela. Ela é parte dela. Ela foi tirada de Cristo, está vendo? E para estar seguro disto, de todo rapto agora. Lutero foi uma parte. Wesley foi uma parte. Os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante até a cabeça, a qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo. Então, o irmão Branham, ele vem nos mostrando que esta revelação, este mistério que esteve oculto em sua mente desde antes da fundação do mundo, ele foi se desenrolando até o tempo do fim. E vem Lutero, vem Wesley, vem os pentecostais, vieram todos os reformadores. Eles foram somente uma parte disso. O profeta nos diz, na mensagem do sinal, nós estamos falando sobre a vida no sangue. Somente nesta palavra, a vida. Não há vida em nenhum outro lugar a não ser nesta palavra. Não há vida em nenhum outro lugar, não há vida em uma denominação, não há vida em um sistema de um homem, não há vida em credo algum, mas somente em Cristo Jesus, a palavra prometida para o dia. Então, o irmão Branham diz que ele esteve oculto. E olhamos hoje, nós acabamos de sair de uma data comemorativa, que foi a Páscoa, né? E todas as igrejas e sistemas e denominações e o mundo todo, eles tinham ali comemorando a Páscoa, Jesus Cristo, e morreu e ressuscitou, e coisas tais. Mas eles estão olhando somente para aquele dia lá atrás, aquele dia no Calvário. E o irmão Branham acabou de nos dizer aqui que aquele mistério que esteve oculto, ele foi se desenrolando até este tempo. As pessoas estão olhando para um sangue, aquele sangue que caiu lá no Calvário, naquele madeiro, naquele caminhar, até o Calvário. O profeta nos diz na mensagem do sinal, nosso profeta, irmão Branham, que aquilo ali só foi uma química, que o sangue é uma química, mas naquele sangue havia uma vida, e quando aquele sangue caiu no chão, a vida que estava naquele sangue, ela voltou para Cristo novamente, e agora aquela vida diz, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco e em vós. Ele teria que voltar neste tempo, este sangue teria que voltar. Veja, Jesus disse para Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu, que te revelou que tu és o Cristo. Revelou para Pedro que Jesus que estava ali da Palestina era o Cristo. O irmão Branham, então, ele vem nos dizendo, o profeta nos diz aqui assim, a partir do parágrafo 239 desta mesma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo, quer ele seja intelectual, quer ele saiba ou não saiba o seu beabá. Metade dos apóstolos não sabiam, vejam. Porém, eles sabiam, pois eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Sabendo que eles haviam saído de um seminário, eles disseram,
Eles prestaram atenção e notaram que ele havia estado com Cristo. Quando eles curaram o coxo, veja, na Porta Formosa, eles sabiam que ele havia estado com Cristo. E diz o profeta: o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. Deus tem revelado a vocês este grande mistério neste tempo. Veja bem o que o profeta está nos dizendo aqui. Agora, isto é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo este grupo, aonde a revelação, veja, está perfeitamente em harmonia? E Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente souber a sua posição, aí diz o profeta, ela saberá um dia. Ela saberá um dia. Veja, muitos estão procurando a um Deus, olhando para um Deus lá atrás. Muitos estão olhando para o sangue lá atrás. Mas o profeta diz que a igreja, se a igreja tão soubesse a sua posição, a irmã Brana diz, ela saberá um dia. Então rápido se irá quando ela souber o que ela é. Agora note, agora no parágrafo 241, prosseguindo aqui ainda nesta mesma mensagem, diz o profeta, bom, você dirá assim, irmão Brana, mas isso não é... sim, é deste modo, é a verdade. Vocês notaram? Paulo nunca conheceu a Jesus. Paulo nunca o viu fisicamente. Paulo nunca esteve caminhando com Jesus, com os apóstolos, com Pedro, com Tiago e João, nos dias que Jesus estava ali. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação. Lembra que Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então não foi um homem, não foi um credo, não foi um sistema, não foi uma igreja, mas foi o próprio Deus que revelou quem ele era naqueles dias. Foi por uma revelação, foi por uma visão, diz o profeta. Está correto, diz a congregação, amém. Paulo conheceu Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro vira em carne, mas não o conhecera em carne. Porque Jesus, assim disse, a carne, o sangue, não revelaram isso a ti, Pedro. Mas a minha própria vida não revelou isso a ti. Mas o meu Pai, que está nos céus, te revelou a coisa a ti. Porque Ele é a palavra de Deus. E sobre esta pedra eu revelarei, eu edificarei. Sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne. O homem andou com ele, o tocou e tudo mais, esteve com ele seus dias, viu ele fazendo tantos milagres, viu ele fazendo tantas curas, tantas maravilhas, mas Pedro não o conhecera pela carne, mas pela revelação foi revelado a Pedro quem era aquele que estava ali com ele. Foi revelado que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O profeta, então, aqui no parágrafo 255, o irmão Brana nos diz nessa mesma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu estou caminhando aqui nas Escrituras, aqui
a maneira como Deus vai nos dirigindo, e nós temos outras mensagens para citar aqui. O profeta então nos diz no parágrafo 255 que a revelação ela vem somente através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, então, diz o profeta. A revelação, ela vem através do sangue. Veja, o profeta coloca uma vírgula ali. Através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus. O sangue criador no ventre de Maria. Paulo conheceu por revelação, diz o profeta. Assim como nós o conhecemos hoje, é tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não através de um sistema, não através de um credo, não através de uma... eu sou um batista, eu sou um metodista, eu sou um pentecostal, eu sou da mensagem. Através do sangue, através da revelação. E Deus se manifesta para você. Então o profeta diz, um pouquinho mais embaixo, o profeta diz assim, porém pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você. É pela revelação. Ele é a palavra. E a palavra, você sabe que ela é revelada. Ela mesma vive e se expressa através de você. Muito bem. Então nós vemos que falamos bastante sobre este assunto, sobre a revelação, sobre conhecer a Jesus, que você só pode conhecê-lo através da revelação, como ele se manifestaria, que Pedro esteve com ele, mas não sabia quem ele era. Paulo não estava com ele, mas Paulo o conheceu. Irmão Brando diz que ambos o conheceram somente por revelação. Revelação do quê? De quem é Jesus? De quem é Cristo hoje? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O profeta, na mensagem O Sinal, o irmão Brando começa nos falando aqui no parágrafo 139. Muito bem. Veja, na leitura que nós fizemos aqui em Êxodo capítulo 12, quando Deus estava para tirar o seu povo do Egito, Deus exigiu que fosse colocado, aplicado no umbral das portas, um sangue, um sinal. Nós sabemos toda essa história, nós conhecemos, e aquele sangue vos será por sinal. Vendo eu sangue, a morte passaria, não entraria naquela casa. Com desespero devia estar aquela casa, aquele pai, aquela criança, aquele primogênito, que, ouvindo aquele barulho desesperador naquela casa vizinha ao lado, que talvez o vizinho não se deu conta de tão sério que era a hora em que eles estavam vivendo. Ele achou que não necessitaria, aplicar o sangue. Não, acho que o profeta está equivocado. Porque vai fazer uma lambuzeira no meu portal, vai fazer uma sujeira aí. Não, acho que não vou. E de repente aquela gritaria, aquele desespero, aquele anjo da morte passou naquela casa. E na casa vizinha estava ali o pai, os filhos, e o irmão Brana diz na mensagem o desespero. Que aquele filho talvez pegasse na barra da calça do pai e dizia assim, pai, o senhor tem certeza que o senhor aplicou o sangue no umbral da porta? O senhor tem certeza, pai, que realmente foi aplicado? Ora, ele era o primogênito. Ele estava preocupado. Mas o irmão Brando disse que o pai talvez sair ali e olhara. Sim, meu filho, eu tenho certeza que foi aplicado ali o sangue. Nós estamos vivendo no tempo em que as pessoas, as igrejas, o mundo, o sistema religioso, denominacional, não queria abranger aqui em denominações.
sistema da mensagem. Eles têm lavado as mãos. Eles têm trazido para dentro de suas igrejas não a mensagem verdadeira, a palavra, mas têm feito de sistemas, têm feito trazido uma boa oratória e toma ali talvez um parágrafo, outro, alguma coisa para basear-se a sua mensagem e trazido um sermão polido, um sermão bonito, um sermão que até mesmo causa uma grande comoção, mas um bom sermão, mas não tem trazido a mensagem, o sinal, o sangue, não tem olhado para o que o profeta tem dito e aplicado o sinal na verga de suas casas. Estamos vivendo no tempo, na hora, em que o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio. Bem em nosso meio. Cristo Jesus, ele foi o sinal aquele dia. Jesus, o Cristo. Irmão Brana, no parágrafo 139, aqui da mensagem o sinal, gostaria de tomar esse parágrafo para nós basearmos essa nossa fundamentação aqui mais um pouco. Diz o irmão Brana aqui, nesse parágrafo vai citar isso que eu estou dizendo. Então, eles têm aplicado o sinal para aqueles dias, simplesmente a descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, esse grande mover, esse grande poder que foi prometido, o Espírito Santo. Sim, Deus prometeu o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é Cristo, é essa palavra em nossos dias. Mas o profeta tem nos dito algo maior para nós. Lembrando-se um mistério que teve estado oculto desde antes da fundação do mundo, ele vai se desenrolando. Ele foi passando um pouquinho através de Lutero, revelando um pouquinho através de Wesley, os pentecostais, e agora tem sido revelado de uma forma totalmente revelado para nós no tempo do fim, diz o irmão Brana aqui. Aqui então o irmão Brana nos diz aqui no parágrafo 139 da mensagem, o sinal. Se você quiser acompanhar, o profeta nos diz: a hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem no nosso meio. Ora, o que o irmão Brana estava nos dizendo sobre isso? Que o próprio sinal estava se identificando em nosso meio? O irmão Brana estava dizendo que o Espírito Santo, o sangue, ele estava ali na forma de um Deus Espírito somente ali em nosso meio. Vamos seguir aqui. O profeta está dizendo: e provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente e para sempre, e que ele está precisamente com a palavra. Ele tem de ser aplicado. Um homem que diz ter o sinal, nega esta palavra, então o que ele me diz disso? Veja, não se pode fazer isto. O sangue tem de estar aí. Veja, eu vendo o sangue, veja, o sangue vos será um sinal. Agora o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. Chegarei nisso no momento. Veja, o Espírito Santo é o sinal. E caso concluído, aqui diz o profeta. Então, o profeta, vamos caminhando aqui, no parágrafo 162, o irmão Brana, ele vai nos mostrando esse sinal, este sangue, este indicativo, ele só pode ser aplicado no entardecer. Só pode ser aplicado no entardecer, no tempo da partida. No parágrafo 162, diz o irmão Brana aqui: mas quando chegou o entardecer e estavam já para sair de viagem, havia um requisito solene.
Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado de seus vizinhos, quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago. O irmão Branham disse, ora, todas essas coisas eram coisas boas, estavam bem eles fazerem isso, era correto eles fazerem isso. Isso estava bem, fosse ele bom homem, reconhecido entre a sua gente, como bom homem, mas sem o sinal, sem o sangue, ele perecia. Não importa o quanto pôde você ter pregado o evangelho, você pode ter expulsado demônios, você pode ter falado em línguas, você pode ter gritado, dançado no Espírito, mas sem o sinal. Jesus disse para os seus discípulos, inclusive para Judas, que chegou aquele dia para ele, disse, mestre, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos e fizemos um Pentecostes e a coisa aconteceu e pessoas, foram salvas, entregaram as suas vidas e reconheceram e pessoas foram libertas. Jesus disse, vocês estão alegres porque os demônios foram expulsos? Vocês estão alegres porque curaram os enfermos? Não vos alegreis por isso, mas alegrei-vos para os vossos nomes estar escrito no livro. Quantas boas pessoas têm feito isso? Quantos grandes, bons pregadores têm pregado, têm feito isso, uma boa obra. Mas o profeta diz assim, mas sem o sinal, você diz, é possível eu fazer isso? Parágrafo 165, que diz o profeta, Paulo disse que seria possível. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para dar de sustento para os pobres, meu corpo para ser queimado como um sacrifício, tivesse fé para transportar os montes, e essas coisas, ainda assim, nada seria. Não confie nisto, não confie nos dons, não confie em caridade, é o sinal. Não importa quanto você tenha feito, não quão bem você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá esse sinal, este sangue. Estou resumindo aqui porque o nosso tempo ele caminha bastante, né? Não fica parado. Aí o irmão Branham então nos diz aqui no parágrafo 185, em nenhum outro tempo este tipo de mensagem poderia ter sobrevindo, diz o profeta, no 185. Em nenhum outro tempo esse tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Não podia ter vindo no tempo de Lutero. Bom, observa que o irmão Branham diz lá no parágrafo 139 que observe esse sinal aqui em nosso meio. Observe como ele tem se manifestado. Agora o profeta diz, em nenhum outro tempo este tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Não podia ter vindo nos dias de Lutero. Não podia ter vindo no dia de Wesley. Tampouco podia ter vindo no dia pentecostal. Não podia ser assim, vê? Não há. Tal coisa não tem acontecido. No entanto, estava nos prometido na Bíblia. Vê? Nós estamos no fim. Nada pode acontecer. Não podia ter acontecido até este tempo. E está acontecendo como sinal. Qual será o sinal?
O profeta então nos pergunta, qual será o sinal? No parágrafo 186, ele prossegue nos dizendo aqui assim, ó, estimado povo, meu irmão, irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Vê? Não aceite nenhum substituto. Olha, ele disse que esse sinal não poderia ter vindo na era de Wesley, na era de Lutero, na era dos pentecostais. Ele disse que não poderia ter vindo. Tampouco poderia ter vindo no dia do pentecostal, da era pentecostal. Não podia ser assim. Então ele diz assim, ó, não aceite nenhum substituto. Não, 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 não faça isso. Vê? Não. Simplesmente o imagine, e não simplesmente o imagine. Ah, eu tenho o sinal. Olha, eu tenho o Espírito Santo. Olha, eu creio, eu tenho essa mensagem da hora. Eu tenho, porque eu já fui batizado quando a mensagem chegou no Brasil, quando chegou aqui na minha cidade. Eu creio, eu tenho. Não aceite um substituto. Não se engane. Não aceite. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado até que a mente que estava em Cristo esteja em você. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Veja. Até que ele seja todo o desejo do seu coração. E agora, o profeta aqui no parágrafo 187 nos diz assim, ó, a mensagem da hora é um sinal para as igrejas. É um sinal para as pessoas. Vocês estão compreendendo isto agora? Disse o profeta. Vocês estão compreendendo isto agora? Irmão Brando diz, a mensagem da hora é um sinal. Bom, no 139, o irmão Brando nos diz que observe, o sinal está aqui agora, em nosso meio. Ele disse, ele não podia estar ali nos dias da era pentecostal. Ele não podia estar aqui nos dias da era de Lutero. Ele não pôde estar aqui nos dias da era de Wesley. Então ele disse, a mensagem da hora é um sinal para as igrejas. A mensagem é um sinal para as pessoas. Vocês estão compreendendo isto? O profeta diz, vocês estão compreendendo a congregação? Amém. Eu espero que os que ouvem a fita, abre aspas aqui, eu quero dizer, eu espero que nós que temos ouvido essa mensagem, temos lido esta mensagem, que estejam da mesma forma. Vejam, em outras partes do mundo, a hora do sinal está aqui. Há um sinal que tem que ser aplicado. E sem nenhum outro tempo, e em nenhum outro tempo poderia ele ter sido aplicado essa mensagem. Então, irmão Branham nos diz que a mensagem da hora é o sinal, é o sangue. Então, quando nós rejeitamos esta mensagem, quando nós rejeitamos em entender e crer e ver a mensagem do dia. Ora, a mensagem do dia não é você crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso os incrédulos, os denominacionais, isto o mundo religioso e os réprobos quanto à fé fazem também. Mas o profeta está nos dizendo que a mensagem da hora. Jesus estava no meio deles. A mensagem do dia estava no meio deles. Eles não sabiam quem era ele. A mensagem do dia tem estado em nosso meio e muitos nem sabem o que é esta mensagem. Muitos só creem que Deus enviou um profeta. Muitos só creem que ele enviou um profeta de Malaquias 4, 5, restaurando o batismo em nome de Jesus, Santa Ceia com lava-pés e todos esses rudimentos. Mas eles não conseguem entender e ver. O irmão Branham nos diz assim, ó, a semente, na mensagem, a semente da discrepância
no parágrafo 134, o profeta nos diz ali que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, exceto em corpo físico. O profeta diz então, e Pedro diz que Jesus disse para Pedro, não foi carne que tu revelou. Revelou o quê? Que aquele que estava falando com Pedro era o Cristo. Que o Cristo é a palavra do dia. Que o Cristo é esta mensagem da hora. E que essa mensagem da hora é o sangue. E que aqueles que têm rejeitado a palavra do dia, a manifestação do Filho do Homem, a manifestação de Deus em carne através de um profeta, a manifestação de Deus em carne através da sua esposa agora, neste tempo, porque, ora, Elias esteve na terra, mas quando Elias foi, o manto repousou sobre Eliseu. Elias esteve na terra, mas quando ele partiu, a unção, o espírito de Elias estava em Eliseu. O Elias desse dia, profeta desta era, nosso profeta William Marion Branham esteve na terra, mas quando ele foi, a unção, o manto dele, tem estado sobre esta noiva. Por isso que a mensagem desta hora, você é a mensagem desta hora. Você é o sinal de Deus para este tempo. Há um hino que nós cantávamos, um hino antigo, um corinho, que dizia assim, ó, manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Ora, para que você quer que Deus manifeste em ti o sinal dele, se não é para você ser o próprio sinal? Não foi Paulo que nos diz que vós sois epístolas vistas e lidas por todos os homens? Paulo nos disse isso. Então, se Paulo nos disse isso, irmão Branham nos disse que a mensagem do dia é o sinal, você é esta mensagem. Você tem que ser esta palavra ungida, caminhando nesse dia. Você tem que ser a mensagem da hora, caminhando nesta era. Sabe, irmão, lá no seu trabalho, lá na sua escola jovem, lá na sua vizinhança, no seu dia a dia, em casa, no trato com seus filhos, no trato com sua esposa, com seu esposo, o sinal. Você é esse sinal para este dia. Quando esse sinal, quando esta palavra esteve nas mãos de Pilatos, uma certa ocasião, quando esteve nas mãos daquele povo, e então eles, por ocasião da Páscoa, eles disseram assim, crucifica-o, crucifica-o, crucifica, solte Barrabás. O profeta nos diz aqui no parágrafo 114 da mensagem, o que faremos com este Jesus, chamado Cristo? O que faremos com este Jesus chamado Cristo? O profeta diz aqui, é necessário que encaremos o caso, diz o profeta. Sabemos que isso está aqui, pois sua palavra tem sido identificada pela evidência da Escritura. A palavra prometida para esse dia, tornou-se carne, até para a parte má de recusar Jesus Cristo. E ele, nesta era de Laodiceia, do lado de fora da igreja, sabemos que essa é a verdade. Pense nisso. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus em nossas mãos. Veja, você. Isso me assusta pensar nisso, diz o profeta. Passar por ele dá arrepios de pensar. O sangue de Jesus Cristo. Mombrana nos diz que essa mensagem é o sinal. Aqui no parágrafo 434,
profeta diz que a igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro do seu corpo. O profeta diz que a igreja é o sangue de Jesus Cristo. Aí o irmão Brandon diz assim, no parágrafo 134, nós estávamos lendo, então, o profeta diz assim, ó, o sangue de Jesus Cristo está nas tuas mãos agora. O que você vai fazer? Quando é o tempo de você encarar que você é este sangue, esta mensagem tem estado em suas mãos, o que você fará, irmão? Quando você terá que decidir se posicionar por esta palavra e crer que esta mensagem, não sistema, e crer que a mensagem, não credo. Ora, mas meu pastor não ensina assim. Ora, mas a minha igreja não ensina assim. Mas não é o que a igreja ensina. Jesus disse para Pedro, é necessário que ele te revele quem você é nesse dia. E ele tem mostrado através dessa palavra, e você aceitar, você tem vida. Você rejeitar, isso mostra que o sangue não foi aplicado. E o irmão Brana continua nos dizendo aqui, a palavra prometida para o dia tornou-se carne, até para a parte má de recusar a Jesus Cristo. E ele, nesta era de Laodiceia, do lado de fora da igreja, sabemos que esta é a verdade, pense nisso. Sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus em nossas mãos. Isso me assusta pensar nisso. Passar por ele, dá arrepios e pensar o sangue de Jesus Cristo. Então, nós tomamos um pouquinho para frente aqui no parágrafo 124, creio eu, tenho anotado aqui no parágrafo 124 do profeta, 129, melhor dizendo, o profeta nos diz que Pilatos, ele não podia tirá-lo assim das suas mãos lavando, não. O profeta disse que não, Senhor. Ele voltou direto a estar em suas mãos de novo. Assim voltará a todo homem quando você ficou e viu Deus cumprir a sua promessa. O que você fará quando essa revelação que tem vindo em suas mãos, quando ele se revelou para ti nesta era, como Filho do Homem, quando ele se manifestou nesta era para você, o que você fará com esta mensagem? Ou, o que você tem feito? Você tem feito assim? Lavar as suas mãos? Eu não creio porque a minha igreja não crê assim. Eu não vou aceitar porque a minha igreja não aceita assim, porque lá eles não pregam assim, porque eles vão me excluir da igreja. Eu vou ser mal visto. Você deva tomá-lo em suas mãos. Você deva aplicar este sangue na sua vida. Jesus disse aqui, o profeta nos diz assim, ele não podia tirá-lo assim das mãos dele, Pilatos, lavando-as. Não, Senhor. Ele voltou direto a estar em suas mãos de novo. Assim voltará a todo homem quando você ficou e viu Deus cumprir a sua promessa. Então o profeta nos diz aqui no parágrafo 134, creio que nós vamos tomar este último parágrafo para nós finalizarmos. Não estou perguntando, o profeta diz assim, no parágrafo 129, o irmão Brando diz, o que você fará? O que você fará? No parágrafo 114. Agora aqui diz, não estou perguntando às Assembleias de Deus, a Unitária, a Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Presbiteriana. Eu estou perguntando a você como indivíduo. Eu vou mais fundo aqui. O que você fará, irmão da mensagem, que tem crido nesta mensagem do profeta? Ah, mas eu sou um crente da mensagem há 30, 40 anos, eu sou um dizimista,
eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho crido, eu tenho isso, aquilo outro. Mas tem você aplicado o sinal? Ah, eu tenho o Espírito Santo. O profeta disse que o sinal é você crer na revelação da palavra, da mensagem do dia. E o profeta disse que a mensagem do dia é o sinal. A mensagem do dia é Lucas 17:30. É a manifestação do Filho do Homem. É a palavra manifestada para este dia. O que você fará com isso, meu irmão? Quando essa revelação chegou em sua mão, lavará suas mãos? Como Pilatos fez, o profeta disse, Pilatos não podia tirá-lo de sua mão. Tampouco todo homem não poderá tirá-lo de suas mãos. Ele disse, eu não estou perguntando a Batista, aos Trinitarianos, à Assembleia de Deus, à Unitária, à Igreja de Deus, à Metodista, à Batista. Eu estou perguntando a você como um indivíduo. O que você faz? O que você faz com o sangue de Jesus Cristo? O que faremos com esta palavra, ungida palavra de Deus que está bem diante de nós agora? Na sua frente hoje, que sabemos que é para ser o Cristo. Palavra, o Cristo quer dizer ungido, o Messias, a promessa da hora. O que você fará com ela? Não o que a sua igreja faz com ela. Ou o seu César, o seu Herodes, tem nada a ver com isso. Seu bispo, seu pastor, o que você fará com isso? Isso não desculpou a Pilatos, diz o profeta. Não, Senhor. E tampouco não desculpará você, meu irmão, que tem ouvido e visto e tem assistido isso. Isso não desculpará você, que tem visto essas coisas, que tem ouvido essas coisas, até mesmo entendeu estas coisas e não quis porque você tem pertencido a uma certa classe de denominação da mensagem. Eu finalizo esse programa de hoje com esta pergunta: o que você fará com este sangue hoje? Irá você aceitá-lo e aplicá-lo em sua vida? Ou você lavará suas mãos? Pilatos lavou as mãos, mas o profeta disse, isso não pôde sair dele. Isso encontrará contigo lá na frente, naquele dia. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero convidar você a curvar as suas frontes para uma breve palavra de oração. Querido Deus, Pai Celestial, que estamos agradecidos a Ti, Senhor. Mais uma programação, mais uma noite o Senhor tem nos dado. Estamos vivendo no tempo em que, como nunca, nós devemos aplicar este sinal nas nossas vidas. Não crer em um movimento pentecostal. Eu tenho o Espírito Santo, eu creio nessa mensagem, eu creio. Muitos que creram nessa mensagem abandonaram ela, Senhor, e rejeitaram. Tem muitos que creram nessa mensagem, Pai, e lavaram as mãos. Muitos que viram esses mistérios contidos no selo revelado, que é a mensagem do dia, que é o sinal, que é o sangue para esse dia, rejeitaram. Mas sabe, Senhor, o profeta nos diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 434, o profeta nos diz ali, a igreja é o sangue de Cristo na terra. O Senhor diz que a vida está no sangue. Senhor, queira eu, Senhor, ser este sangue, ser este sinal, Senhor, e representá-lo bem, Pai. Crer em toda a palavra, comer todo o cordeiro, Senhor. Que cada um, Senhor, que possa estar ouvindo nesta noite, possa ser abençoado, Senhor.
Se houver alguém, Senhor, ainda, Pai, que não tem entendido esta palavra, que essa mensagem possa sair de encontro com o seu coração, que as amarras dos sistemas de homem, Pai, possa cair, Senhor, que eles possam ser desaprisionados do sistema, Pai, e ver e entender a mensagem do dia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, te agradecemos. Amém. Deus os abençoe, meu irmão. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima programação, Senhor, assim nos permitindo. Deus o abençoe.